O número de transplantes feitos no Brasil no primeiro semestre do ano teve um aumento de 12,7% em relação ao mesmo período de 2011, segundo o Ministério da Saúde. Mas apesar do crescimento, as filas de espera não diminuem, como mostra a reportagem de Bruno Bernardi. O Brasil possui um dos maiores programas públicos de transplantes de órgãos e tecidos do mundo. Só em 2011 foram mais de 23 mil procedimentos em todo o país. O Brasil é o segundo país do mundo em número de transplantes e tem o programa de transplante mais justo do mundo. Com as pessoas que precisam de transplante no Brasil, independente delas serem do sistema público de saúde ou ter alguma condição econômica, a chance de elas serem transplantadas é a mesma. Então, o Brasil tem o que nós definimos como o maior sistema público de transplantes do mundo todo. A alocação do órgão é bastante justa, a população brasileira já está, à medida que o número de transplantes vem crescendo, a população tem entendido os benefícios do transplante. Os números já são satisfatórios, mas não suficientes. A quantidade de transplantes realizados cresce 10% ao ano. O maior número de transplantes é transplante de osso, que são usados fragmentos de ossos, depois o transplante de córnea, depois o transplante de rim, depois de fígado e mais longe o transplante de coração, de pulmão e de pâncreas. E quais são os transplantes de maior risco ou que tem o maior percentual de falhas hoje? Hoje a chance de um transplante dar certo é superior a 80% e no caso do transplante de rim é superior a 90% e o transplante de córnea quase 100% das vezes ele dá certo. Apesar de todos os avanços, a fila de espera ainda é um dos maiores vilões do Brasil. E hoje as filas continuam crescendo porque o número de pessoas que morrem em condição de ser doador está diminuindo. E o número de pessoas que vivem um tempo suficiente para precisar do transplante está aumentando porque a expectativa de vida está aumentando. Então, o sistema é muito bem estruturado, o número está crescendo 10% ao ano, mas as filas também crescem em função do maior número de pessoas que precisam de transplante. Antigamente, a maior parte dos doadores eram jovens que faleciam inesperadamente em acidentes. Hoje, as campanhas de prevenção às drogas, álcool e direção diminuíram esses tipos de mortes. As pessoas vivem mais e a oferta de órgãos vem diminuindo. A tendência até é piorar um pouco, quer dizer, vai diminuir o número de doadores, ou seja, o número de pacientes em morte encefálica que sejam doadores, né? Você vai ter cada vez mais pacientes com idades mais avançadas, tá certo? Ou que são, porque o doador ideal é um jovem que tenha sofrido um acidente e que não tenha doença nenhuma antes do acidente, ou seja, ele era rígido, infelizmente sofreu um acidente e aí ele virava doador. Hoje, isso tem diminuído bastante. Atualmente, a maior fila no país é para transplantes de rim. 19 mil pessoas aguardam um órgão compatível. Infelizmente, a gente nunca vai conseguir chegar a atender a quantidade de pacientes que estão na fila. A fila sempre cresce mais do que você consegue captar órgãos para transplantar. Isso é um fenômeno mundial, não é só no Brasil, não é só em São Paulo. Nós não temos tantos doadores como as pessoas que entram na fila. Então vai se acumulando, né, pessoas na fila. Então o total de pessoas esperando é maior do que a gente consegue transplantar a cada ano. Órgãos que são vitais e urgentes para o transplante são fígado, pulmão e coração. A fila desses órgãos é menor, afinal um paciente na espera tem a média de 1 a 2 anos para receber o transplante. Ou recebe o novo órgão, ou então entra para a estatística cruel. É como eu faço para ser doador após a minha morte. Então, é uma atitude muito simples, é uma ação muito simples. Depende do indivíduo comentar de maneira informal com a família. Ele fala para a família, quando eu morrer eu quero doar todos os meus órgãos, eu quero doar esse ou aquele órgão. A família sempre entende isso como o último desejo da pessoa e uma forma de, mesmo após a sua morte, continuar contribuindo com a sociedade e autoriza a doação. Quando a família fala não nega a doação, o principal argumento que a família utiliza, ele nunca falou se queria ser doador ou não. Não é baseado em nenhum dogma religioso ou nenhum dogma social. É principalmente na falta na falta de manifestação em vida daquele indivíduo que faleceu naquele momento. Avisar a família que você é um doador pode salvar vidas, mas além disso, é preciso melhorar a estrutura de retirada e transplante dos órgãos. A recusa das famílias à doação de órgãos, a recusa das famílias praticamente não muda ao longo dos anos, a recusa é sempre a mesma.
Portanto, e a recusa gira em torno de 30%, 35%. Então, não é este que é o nosso problema. Felizmente, as famílias brasileiras são solidárias, elas doam órgãos. O que nós precisamos é conseguir identificar mais pacientes em morte encefálica para poder transformá-los em doadores, entendeu? Se eu tenho famílias que doam, o que eu preciso? Eu preciso encontrar onde estão esses doadores para poder aumentar ainda mais a oferta de órgãos e o número de transplantes. Agora, doutor, como amenizar a questão dos transplantes no Brasil e principalmente a fila? Se os médicos ou profissionais de saúde que estão cuidando de pacientes que são potenciais doadores, que têm um diagnóstico de morte encefálica, notifiquem todos esses potenciais doadores das centrais estaduais de Secretaria de Saúde. Com isso, o número de pessoas na fila pode diminuir. Mas o único transplante que a fila pode desaparecer, e já desapareceu no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Ceará, é o transplante de córnea, que ele pode ser doado independente de diagnóstico de morte encefálica, em qualquer pessoa, de qualquer idade, desde criança até idoso, e pode ser retirado até 6 horas depois da parada cardíaca. O Ministério da Saúde se comprometeu a investir mais de 10 milhões de reais ainda esse ano, com a finalidade de criar estruturas hospitalares e otimizar o sistema de saúde pública no país. É uma luta em conjunta, né? A luta dos médicos, luta da família. Muito bacana saber que as famílias brasileiras são solidárias, são generosas, né? Como é importante você doar vida para uma outra pessoa que precisa Adriana, tanto. E muito importante também, quer dizer, a família avisar imediatamente, né, quando tem um paciente que está ou falecendo ou acabou de falecer, enfim, para que chegue isso a quem possa aproveitar, né, esses órgãos. Agora, além disso, é esse pessoal de meio de campo também, né, quer dizer, motoristas, tudo que levam, de repente, esse órgão, né, para ser transplantado, né? Então, há tempo. Né? Então, motorista, como chama, pilotos de avião também, né? Porque às vezes tem um tempo determinado. Enfermeiras, né? Paramédicos, enfim, esse pessoal todo que fica no meio do caminho aí e que pode ser muito, muito, muito importante, né? Então, que todo mundo esteja alerta e, claro, que você, em vida, sempre deixe clara essa posição de que você gostaria de doar os seus órgãos, né? Eu mesmo já faço isso sempre, quando estou falando em família, em reuniões de família, assim, eu sempre deixo isso claro, né? Acho isso fundamental, importantíssimo, né? A gente vai continuar falando desse assunto.